Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainan, sou Teodoro. Estou acompanhando vocês nessa disciplina de eletrônica de potência. Essa é a nossa aula 1, parte 2. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Bem, a nossa bibliografia básica, como eu havia falado, vai ser baseada no Daniel Hart, no livro do Daniel, mas pode ter alguns exemplos que a gente pode tirar do Mohan ou então do Rashid. No vídeo anterior a gente falou sobre a eletrônica de potência, as aplicações da eletrônica de potência, e nesse vídeo vou falar um pouco dos fundamentos, né, o que a gente vai ver daqui para frente, e um exemplo básico de aplicação. No processamento de sinais, a gente tem disponíveis aí resistores, indutores e capacitores, e os semicondutores trabalhando na região linear ou na região não linear. Porém, a gente evita componentes magnéticos por conta da interferência eletromagnética e porque eles são muito grandes também, né? Então, no processamento de sinais, isso não é interessante para a gente. Já quando a gente processa energia na eletrônica de potência, a gente não está tão preocupado mais com o tamanho, mas sim com a eficiência. Então, a gente acaba evitando componentes como resistores e trabalhar na região linear, que não é tão eficiente como a gente vai ver agora. Imagina que a gente tem uma carga resistiva para alimentar, simbolizada aqui pelo RL, e uma tensão contínua disponível. Só que essa tensão contínua ela é maior do que a gente precisa, cerca de 9 volts. E a tensão de saída que a gente precisa é cerca de 3 volts. Uma primeira aproximação que a gente podia fazer para montar esse circuito seria colocar um resistor em série, fazer um divisor de tensão e ter a nossa tensão disponível. Então, como é que a gente faria para projetar esse resistor? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a equação do divisor de tensão, né? Então, a tensão V0 vai ser o RL sobre a soma de todos os resistores, que é RS mais RL, vezes a tensão que é aplicada, que é o VCC. Se a gente reorganizar, né, os nossos termos, passar o RL multiplicando, né, passar esse RL mais RS multiplicando o V0, a gente pode reescrever a nossa equação. E aí, rearranjando, isolando o termo RS mais V0, a gente vai ter o RL aqui, a gente colocar ele em evidência e reescrever e passar o V0 dividindo, a gente pode reescrever a nossa expressão do RS em função das tensões. E aí, substituindo os valores que a gente tem para a nossa fonte, que é 9,3 volts, a gente tem uma relação de que o RS vai ter que ser duas vezes o nosso resistor de carga. Então, se o nosso resistor de carga fosse 1 ohm, o nosso RS seria 2. E a gente mantém essa tensão de 3 volts. O problema nisso é que se eu variar a minha carga, eu vou ter que variar o RS. Isso pode ser trabalhoso. Uma outra abordagem, então, e aqui antes de passar para a próxima abordagem, a gente faz o divisor, a gente acha as potências dissipadas, né, nesse sistema. Primeiro a gente começa com a fonte. Então a gente tem que a potência entregue pela fonte vai ser a tensão vezes a corrente da fonte. Se a gente reescrever essa potência de forma diferente, né, a tensão ao quadrado sobre a soma dos resistores, e substituir o valor de RS que a gente achou que é 2RL, a gente pode reescrever a potência fornecida pela fonte em função da RL. Se a gente fizer o mesmo para o RS e substituir aqui o valor de RS, né, e o valor da tensão que vai estar em cima do RS, né, que é um divisor de tensão, a gente pode escrever a expressão em função aqui da potência na fonte. Então a gente vê que 2/3 da nossa potência da fonte ficou para ser dissipada nesse resistor. Se a gente escrever a mesma expressão para a carga e substituir os valores, aqui a gente substitui o valor do divisor de tensão, a gente vai ver que 1/3 da potência ficou aqui para resistor de carga. Então 100% é a potência que a fonte fornece, 67% fica no resistor série e 33% apenas fica para carga. Então essa fonte aqui tem uma eficiência de 33%, muito ruim, né? 1/3 da potência perdida. Se a gente tiver uma outra abordagem, substituir aquele resistor série por uma fonte linear, ou seja, um resistor, um TBJ, por exemplo, né? Poderia ser um outro trabalhando na região de amplificação, né? E aí tendo uma tensão de controle, a gente ia ter uma onda de saída, né, em cima do V0 quase constante ali, né, quase linear, e constante ao longo do tempo, e o V0 constante também ao longo do tempo, em função da nossa referência. A gente colocaria uma reta de carga, né, teria algumas curvas de corrente de base, né, e aí a gente tem um ponto de operação, onde a gente vai trabalhar em torno ali dos 3 volts.
Se a gente for calcular a tensão que ficaria em cima desse TBJ, ficaria também em torno de 6 volts. Então, 6 volts seria a tensão do coletor emissor. E se a gente fosse calcular as potências dissipadas, seria bem parecido com a fonte, com um resistor, né? Ele emularia ali, essa fonte emula um resistor, né? Então, a nossa potência da fonte fornecida seria 100%. A potência dissipada no TBJ ou BJT, se a gente substituir o valor da corrente, ficaria em torno de 2/3 da potência da fonte. E se a gente fizer o mesmo para a carga, a gente vê que fica 1/3 da potência apenas que vai para a carga. A gente tem 67 e 33. Então, teria a mesma eficiência do que um resistor colocado em série. A vantagem aqui é que a gente consegue controlar, né, mais facilmente. E a desvantagem é a eficiência, que é muito baixa. Uma outra abordagem, mais baseada na eletrônica de potência, seria chavear essa tensão. E a gente substituiria o resistor e a fonte linear por uma chave que ficava abrindo e fechando periodicamente, né? Teria uma forma de onda parecida com essa. Quando a chave estivesse fechada, uma tensão VCC aparece aqui em cima do nosso resistor. Quando a chave está aberta, a tensão em cima do resistor é zero. O período em que isso é feito a gente chama de TS, esse vai ser o período de chaveamento, e a frequência é 1 sobre TS, que é a frequência de chaveamento. O período de tempo que essa chave fica fechada a gente chama de T-on, que é o tempo que a chave está ligada. E T-off é o tempo que a chave está desligada. E a gente operaria em outra região, por exemplo, do TBJ, na região de saturação e na região de corte, na região de chave fechada e na região de chave aberta. E aí, se a gente fosse calcular as potências para essa chave, a gente ia chegar na conclusão de que se a minha chave está aberta, a corrente é zero, né, para uma chave ideal. E se a chave está fechada, e para a corrente zero, a potência é zero também, né? Para qualquer tensão que eu tenha em cima dessa chave, minha potência será zero, porque minha corrente é zero. Se eu tenho agora uma chave ideal fechada, a gente vai ter que a tensão é zero, né? Para qualquer corrente que eu tenha, a tensão é zero, então a potência dissipada nessa chave vai ser zero. Ou seja, a gente vê que mesmo aberto ou mesmo fechado, o nosso sistema para uma chave ideal não dissipa potência. Para a maioria dos casos, a gente considera uma chave ideal não é tão ruim assim, né? Não é uma aproximação tão ruim. Então, se a gente fosse calcular a tensão média no nosso sistema, a gente teria, para calcular a tensão média aplicada no nosso resistor, né? A gente utilizaria a forma do valor médio. O valor médio é 1 sobre o período integral de 0 até o período da tensão que a gente quer achar o valor médio. Se a gente abrir essa integral nos tempos em que a chave está fechada e nos tempos que a chave está aberta, enquanto a chave está fechada, a gente tem VCC em cima da nossa carga. E aí o nosso valor de V0 fica VCC, de 0 até T1. E depois, quando a nossa chave está aberta, a tensão em cima da carga é zero. E a gente coloca o zero aqui. Então, de T1 até TS, a nossa carga é fechada, essa parcela da integral é zero. E a gente só fica com a parcela onde tem o VCC. E aí, resolvendo, colocando o VCC para o lado de fora da integral, porque é um termo constante, a gente consegue resolver, acha que V0 é o tempo que a chave está aberta sobre o período, vezes o VCC. Se a gente substituir os valores que a gente tem, né, de V0 e de VCC, e isolando aqui para T1, a gente vê que se a gente quiser um valor médio de 3 volts, a gente tem que ficar em torno de 1/3 do tempo com a chave fechada e os 2/3 do tempo com a chave aberta, né? Que é o que está dizendo aí para a gente, o T1. Novamente, calculando a potência, né, para o nosso circuito, a gente vê que quando a chave está aberta a corrente é zero, então a potência dissipada é zero. Quando a chave está fechada, a tensão é zero, então a potência é zero. Então a gente pode concluir que para a fonte, né, para calcular a corrente da fonte, a gente multiplicaria o VCC vezes a corrente média, que é V0 sobre RL. E aí a gente, substituindo os valores que a gente tem de VCC e V0, a gente tem que a potência da fonte seria 27 sobre RL. A potência da chave é zero, como a gente havia mencionado, porque são chaves ideais, as perdas são nulas. E a gente tem a potência na carga. Então,
aplicando a mesma equação de cima, né, que a potência na carga seria V0 vezes a corrente média, a gente tem que substituindo ali fica 3 vezes 3 ao quadrado sobre RL, que é igual a 9. Mas se a gente for olhar, não fecha a potência, né? Então a gente tem 100% entregue pela fonte, apenas 66% consumido, né? Tem uma coisa errada aí. Realmente, essa forma de calcular, né, com a tensão média não está correta. Na verdade, aqui a gente tem que usar o valor eficaz, como a gente vai ver nos próximos vídeos, né? A forma mais correta de trabalhar com isso seria com o valor eficaz. E se a gente calcular o valor eficaz, a gente vai achar que toda a potência entregue pela fonte é consumida pela carga, porque a gente não tem perda nas nossas chaves ideais. O único problema que a gente tem é que essa forma de onda, né, ela tem componentes harmônicos. Então a gente vê aqui que o componente DC, né, que é o harmônico de ordem zero, ele é V0. Né, a gente acabou de calcular o valor médio. E os outros harmônicos, né, de frequências da ordem da frequência de chaveamento, começam a aparecer aqui em todo o espectro. Esses harmônicos podem ser problemáticos, né, que eles podem espalhar pelo nosso circuito, causando perdas indesejadas. Né? Isso é um problema que a gente pode ter. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, de comparação da fonte linear, né, desse exemplo agora, com o chaveamento. Se a gente olhar o MOSFET IRF 640 de canal N, que o datasheet foi disponível para vocês também, a gente vê que a tensão máxima de dreno-fonte é 200 volts. A corrente de dreno máxima é de 18 amperes. E a temperatura máxima de junção, né, que é a temperatura máxima que o TBJ consegue, que o MOSFET consegue trabalhar sem queimar, né, sem estragar, é 150 graus Celsius. A máxima resistência de transferência de calor junção meio ambiente é 62 graus por watt. Então, a transferência de calor para esse sistema é feita para 1 watt 62 graus Celsius. Né? Então, essa é a resistência que a gente tem de transferência de calor da junção para o meio ambiente. E a temperatura ambiente que a gente vai considerar aqui nos nossos cálculos é 25 graus Celsius. Aqui eu coloquei no datasheet, onde vocês podem encontrar as informações, né, de tensão, de corrente, de temperatura máxima e de resistência térmica, né, graus Celsius por watt. Então, se a gente for considerar a expressão da potência que flui na junção, ou seja, a potência máxima, a potência que a junção permite de transferência de calor, vai ser a resistência térmica, é a diferença da temperatura sobre a potência. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o TBJ consegue transmitir essa potência, né, a potência P, sem queimar, com essa diferença de temperatura. Né? Para essa diferença de temperatura. Ele não queima se eu tiver essas características. Então, se a gente, para a fonte linear, se a gente considerar a fonte linear na região ativa, operando sem dissipador, né, sem nenhuma ajuda ali para transferir calor, o MOSFET não pode processar mais que 2 watts de potência. Né? Então, se a gente reorganizar a expressão anterior para a potência, né, a potência máxima que essa chave pode transferir vai ser a diferença de temperatura dividido pela resistência. Isso vai dar em torno de 2 watts. Agora, se eu tiver um circuito chaveado, o cálculo de perdas na nossa chave muda bastante. Mas, de forma geral, o nosso sistema pode processar, de acordo com os dados do datasheet, que é 18 vezes 200, 3.600 watts. Então, nesse primeiro exemplo, só a nossa chavinha ela pode operar no máximo 2 watts, senão ela queima. E aqui, pelo contrário, operando de forma chaveada, o circuito inteiro, a carga, pode consumir até 3.600 watts. E a perda aqui que a gente vai ver é em torno de 50 watts que ele consegue trabalhar sem aquecer, sem queimar. A potência absorvida ou dissipada pelo transistor, ela pode ser aumentada, né? A gente pode diminuir aquela resistência que a gente tinha de 62 para resistências menores se a gente colocar um dissipador. Né? Vocês podem encontrar esse exemplo no livro do Hart, é o exemplo 10.5, se vocês quiserem tirar mais algumas dúvidas, ver mais coisas.
Então eu deixei algumas questões aqui de revisão que a gente pode. Eu aconselho vocês a copiar essas questões, tentar fazer, tentar citar para poder facilitar o entendimento de vocês da disciplina. Né? Que é citar algumas vantagens da eletrônica de potência, citar algumas desvantagens da eletrônica de potência, comentar sobre as aproximações feitas para uma chave ideal. Bem, pessoal, o vídeo é esse. Espero que seja útil no conhecimento de vocês e bons estudos.